Olá, meu nome é Rodrigo e nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo algumas considerações positivas e negativas a respeito dessa página. Bom, essa página é a Master em Construções Financiadas, onde ele está vendendo aí um curso onde ele ensina como fazer o financiamento para construções e projetos. Bom, eu quero fazer essas considerações aqui, mostrando por parte na página, né? Pra gente descendo aqui nos blocos. Bom, aqui nesse título eu acho que ele chama atenção, desperta desejo, porém eu achei um título um pouco extenso, um pouco grande, ele poderia ter ficado um pouquinho menor, desde que continue chamando atenção e despertando desejo, seria interessante. Que ele fala que é aula gratuita, baixo perfil para engenheiros que querem aumentar seus ganhos sem estresse com obras ou projeto barato. Então aqui ele pega uma dor do arquiteto e do engenheiro, né, que está se estressando, né, bastante estressante, projetos e obras. Ele está oferecendo aqui uma nova fonte de renda, que é através do financiamento, que segundo aqui a página, tem muito menos trabalho do que criar um projeto ou construir. Que ele tem um vídeo onde ele responde aqui. Ele fala que você vai aprender 3 coisas, que é fechar o primeiro cliente, que eu acho que é o mais interessante, né? Você já vai aprender, ter noções de como fechar esse primeiro cliente, só com essa aula. Qual o melhor jeito para atuar sem correr risco de prejuízo com obra aplicando grade de RT e fatura alto com assessoria de financiamento. Como eu não trabalho na área, arquitetos e engenheiro, eu acredito que esse termo aqui deva se comunicar bem com o prospect, né? Esse tipo de aplicando a grade RT, acredito que seja algo que seja familiar para o arquiteto ou engenheiro. Se for, muito bem. Se não for, familiar para o arquiteto e engenheiro também. Acredito que seja algo que precise ser tirado, já que se não comunicar ou deixar dúvida no nosso prospect, é interessante que não tenha na nossa página, não tenha nos nossos anúncios também. E faturar alto com assessoria de financiamento. Então, aqui ele mostra aqui que através desse método é possível faturar alto apenas com assessoria de financiamento. Aqui ele também mostra que o passo a passo detalhado para reduzir e zerar a entrada do financiamento de construção da maioria dos seus clientes. Então ele mostra aqui que é possível, né, zerar aí a entrada, que eu acredito que é aí onde sai o lucro aí de quem está fazendo o financiamento, zerando a entrada ou conseguindo baixar essa entrada aí em um valor que seja expressivo aí para o cliente do arquiteto, engenheiro ou prospect no geral, né? Que eu dei uma olhada nesse vídeo de forma bem rápida, só algumas partes. Acho que ele mostra aqui essas informações e eu acredito que daria até para a gente colocar aqui mais de 3 informações aqui interessantes, mais de 3 quebras de objeções. Porém, eu já achei aqui muito texto pro topo, acho que a gente poderia ter diminuído um pouquinho. E aqui a gente tem um botão, né, com chamada para ação. Quero faturar com construções e financiamento. Achei essa chamada para ação aqui um pouco razoável, acho que a gente poderia estar melhorando ela um pouquinho. Eu achei também esse botão pouco chamativo. Eu acredito que se aumentasse a largura dele aqui, ele ia ficar um pouco mais atrativo visualmente, né? Consequentemente trazendo mais conversões aí, mais cliques. Aqui ele colocou aqui planilhas automáticas de cálculo de taxa, modelos de projetos aprovados na Caixa e acompanhamento, tira dúvidas via Zoom. Achei até um pouco interessante, porém eu achei um pouco deslocado. Eu acredito que aqui não seja o lugar mais interessante para essas informações. Eu achei aqui planilhas automáticas de cálculo de taxa, que ela ficou assim meio solta, como assim, planilhas automáticas de cálculo de taxa. Acredito que ele poderia estar
colocando aqui um título, faltou aqui um título aqui em cima, ou reorganizar essas informações aqui, elas ficou meio solto, achei estranho. Acho que a gente poderia retirar e repensar como fazer esse bloquinho aqui para passar as informações aqui que eram pretendidas, né? Modelo de projeto de casos aprovados, que seria mais ou menos o que o cliente iria receber. Acho que seria informações. A intenção de ser aqui seria colocar essas informações, certo? Que eu alteraria um pouquinho. Aqui tem mais outra quebra de objeções. Dominar construções financiadas é mais do que financiar obras. Isso. Aí você terá clientes extremamente satisfeitos com a construção da sua casa através de um financiamento facilitado. Você aprende a regularizar imóveis do início ao fim. Só esse conhecimento já te trará mais clientes e faturamento. Esse é um conhecimento bastante interessante, né? Que ele mostra mais ou menos o que vai ter no curso, né? Você inicia o trabalho já recebendo com dinheiro no bolso e sem risco de prejuízo com a obra. Quebra de informação, que é bastante interessante essa informação aqui também, onde que ele mostra que não é necessário, né, ter dinheiro para estar começando, né? Isso ele passa para o cliente dele também. O cliente dele não tem necessariamente ter o dinheiro da entrada, né, para estar começando, ele precisa ter o dinheiro dali em diante, né? E sem risco de prejuízo com a obra. No caso, o prospect não tem um risco de prejuízo, ele vai fazer o financiamento, já que ele não está fazendo a obra, é só fazendo assessoria, né, consultoria de financiamento. Você aprenderá como poderá construir casas financiadas para vender e ter os maiores lucros do mercado imobiliário. Então aqui ele chama a atenção para um próximo passo, né, que eu acredito que seja bastante interessante para construtores, arquitetos e engenheiros, que é passar para esse próximo passo aqui, que é onde que ele sabe que está maiores possibilidades de ganho, né, que é de construir, já que ele sabe pegar, né, no curso ele aprende a pegar financiamento, então ele pode financiar para construir e revender. Isso eu acredito que é um sonho da maioria dos construtores, arquitetos e engenheiros, né? Então quebra uma objeção, conecta aí com o prospect. O método MAS foi desenvolvido para você faturar alto no mercado de construção, e ainda nem estamos falando de você construir. Aqui ele repete que eu acabei de falar, né? Que o prospect, que ele se conecta bastante com essa mensagem, porque ele sabe que é bastante lucrativo. E aqui a gente tem esse outro bloco, onde ele trabalha com depoimentos em vídeo, que são o modelo mais interessante que a gente tem. E as histórias aqui, onde que conecta bastante. Esse primeiro, ele um jovem que aparentemente não é formado nem em engenharia nem arquitetura, mas que está com 3 engenheiros hoje, que nenhum deles sabe como está vendendo esse serviço de assessoria de financiamento, e ele aí está vendendo aí. E no vídeo aqui ele mostra que ele teve faturamento, conseguiu financiamento para um cliente de R$489 mil. Então, é bem interessante. Esse outro depoimento mostra o faturamento, né? Mais uma quebra de objeções aí, onde que ele mostra que no primeiro cliente ele já fez uma venda de R$6 mil. Temos mais outro depoimento, e esse outro depoimento aqui é onde que ele mostra aqui, já escalando, né, onde que esse rapaz aqui conseguiu vendas e ele cobra aqui 5% do valor, caso bem interessante forma de cobrar também, animou bastante. E temos mais provas sociais, né, no caso aqui temos provas sociais de depoimento, e aqui também print de conversa.
Aqui eu já notei duas coisas. A hierarquia dos títulos não tá interessante. Tem alguns títulos aqui negritado, que está um pouquinho maior, e títulos pequenos, né? Que a gente poderia estar usando esse tamanho ou até um tamanho um pouquinho maior aqui nos títulos e seguir a hierarquias para ficar melhor visualmente, né? A nossa página. Aqui também eu trabalharia um pouquinho o layout. Aqui a gente poderia ter dividido, aqui tem 2 aqui embaixo e 3 print aqui em cima, onde que a gente poderia colocar uma borda aqui destacando para ficar um pouquinho mais bonitinho, e descendo aqui para baixo vai ficar 3, iria ficar um layout um pouco mais bonito aqui no PC. No celular eu vi ele fica interessante, né, que fica um embaixo do outro, mas aqui no PC ele fica um pouco desorganizado o layout. Aqui embaixo tem 2, aqui em cima tem 3, poderia estar quebrando aí, deixando 3 aqui embaixo. Aí você está um passo de fatura alto, viabilizando a realização dos sonhos de seus clientes através do financiamento de construção, mercado que te permite ter segurança financeira para sua família e conforto. Isso é interessante, é que ele coloca esse fundo azul, onde ele chama bastante atenção. Como disse antes, se ele aumenta um pouquinho a largura aqui desse botão, ele poderia ficar mais chamativo aí e chamar mais conversões aí para a página. Como já havia falado, né, sobre os títulos, a gente poderia melhorar trazendo todos os títulos aí com o mesmo tamanho, ter uma hierarquia aí e fique melhor visualmente. Construções financiadas é o mercado mais próximo para engenheiro e não tem concorrência, que ele faz uma quebra de objeções. Ele está falando que é um oceano azul, né, uma oportunidade única, né. O brasileiro quer muita casa própria, então ele está falando aqui uma outra quebra de objeção, né, falando que o público é bastante, inclusive aqui na notícia que é 87% dos brasileiros, e para de pensar em projeto ou preço por metro quadrado. Essa parte aqui também conecta bem com arquitetos e engenheiros e construtores que sabem que vender seus projetos, construções por metro quadrado é uma coisa que traz bastante problema, porque não pode ser olhado somente o metro quadrado, e nessa área de atuação eles sabem muito disso. Quando eles cobram por metro quadrado e a obra atrasa, acontece alguma coisa, eles ficam no prejuízo. Quando um setor da obra é mais caro que outros também, acaba que o cálculo fica um pouco errado. Por exemplo, um banheiro tem um grau de dificuldade, um tempo para ser feito maior do que um quarto, por exemplo, que é mais simples, leva menos tempo e menos trabalho, né? Então isso conecta bastante com o prospect, né, com o público. E pense em como você pode realizar o sonho do seu cliente. Aqui ele quebra uma objeção também, a forma correta de vender, né, que ele é ensinado a vender, é que ele deve vender o sonho do cliente e não o preço, né, não o metro quadrado. Então dessa forma ele vende melhor. Então ele vai fazer essa associação aí. Eu gostei desses ganchos, essas quebras de objeções aí. A imensa maioria sonha com a casa, mas não tem um dinheiro para construir ou comprar. Aí que entramos. Que ele mostra que a oportunidade também, tem um público querendo comprar e que existe um oceano azul de atendimento aí. Muitas pessoas querem comprar e elas não sabem como diminuir o valor dos juros de financiamento, diminuir a entrada do financiamento, que está mostrando que é possível e que você pode fazer isso. Aprovar processo de financiamento de construções para o cliente. Vai fazer chover cliente para você e facilmente transformar a sua vida financeira. Aqui continuando aqui, ele continua na mesma pegada, onde que ele está quebrando aí a objeção referente se tem público, se vende, né? Aí ele fala que a quantidade de financiamento que a Caixa faz, né? Lá em cima ele mostrou a quantidade de cliente que tinha.
que ele mostra aqui a disponibilidade que a Caixa tem de estar fazendo financiamento, e ele mostra que cada dia mais ela está fazendo mais financiamento. E você só precisa aprovar 1 ou 2 financiamentos por mês para faturar 15 mil. Então, assim, ele mostra aqui, né, tem a lei do contraste, né, ele mostra os valores muito grandes, e desses 183.200, você só precisa pegar 1 ou 2 clientes por mês para estar tendo esse faturamento. O arquiteto e engenheiro que já trabalha, já vende outros serviços, vai vender 1 ou 2 desses por mês, ele entende que é um investimento que vale muito a pena, até porque é muito menos trabalhoso. Aqui, ó, ele tem um título com tamanho interessante. Seria até interessante manter hierarquia desse daqui com esse tamanho, né, de título. A minha missão é te ajudar a transformar o difícil em simples, totalmente possível de ser alcançado. Você terá tudo o que precisa para dar o próximo passo e viver desse mercado. Que eu acho que tem um pouquinho de poluição, né, por excesso de cor, mas ele mostra um cronograma aqui, onde ele quebra em partes o processo, onde ele vai começar com júnior e fechar o primeiro contrato, depois ele progride para o especialista, onde que ele já tira um valor por mês, vai aumentando até chegar no master e está faturando um valor alto, pegando de financiamento 4 milhões aí por ano. Aqui ele fala: assista um vídeo, onde não tem nenhum vídeo, então esse texto aqui não deveria estar aqui, não faz sentido, a não ser que acrescente esse vídeo aqui. Ou então coloque esse título, se ele é referente ao vídeo que está lá em cima, coloque ele lá em cima, se for interessante. Mas aqui, pelo que eu vi, o mais interessante aqui seria só excluir aqui esse bloquinho aqui, esse texto, e já melhoraria aqui. E também um excesso de cores, poderia trocar aqui as cores aqui para ficar melhor visivelmente, sem muita poluição. Para quem é o método master, aqui ele quebra mais algumas objeções, né, mostrando quem é o cliente, engenheiro e arquiteto, construtores, corretores e empreendedor, investidor. Eu ainda acredito que poderia colocar para qualquer pessoa que queira trabalhar, conseguir uma nova fonte de renda, né? Eu acho, pelo que eu vi, a não ser que precise, né, de alguma graduação a mais, algum currículo a mais, para que não possa as pessoas comuns estar só entrando e conseguindo trabalhar como assessoria em financiamento. E o suporte que você terá só não é perfeito porque não consigo segurar na sua mão para você fazer da maneira correta, mas é quase isso. Eu acho que não tem necessidade de colocar isso, né? Não consigo segurar na sua mão. Eu acho que é um texto que não merece, né? A gente não pode apontar problema. Isso pode desmotivar o nosso prospect aí. É uma parte que eu tiraria aqui dessa nossa página. Aula tira dúvidas 2 vezes por mês, alunos método. Eu acho que isso daqui já é praticamente segurar na mão. Lembrando que a gente ainda tem uma parte aqui da página onde que fala que caso em 30 dias a pessoa não consiga, ela pode pegar o dinheiro de volta ou ter uma consultoria individual, que é bastante interessante. Isso é pegar na mão, sim. Eu acho que isso aqui ficou trabalhando contra o nosso curso aí, o nosso projeto. Aqui ele mostra o que vai receber em documento, que é bastante interessante, né? É uma quebra de objeções, receber tudo pronto. Vai ter um grupo exclusivo, onde ele vai poder tirar dúvida de forma rápida, né? Tanto com a equipe como com o grupo. Bastante interessante também, muito importante. Você terá acesso a projetos reais meus aprovados no banco e até executados. Isso aqui também é muito interessante, onde ele quebra uma objeção no sentido de eu vou ter acesso ao que já funciona, o que funcionou, e vou poder comparar com o que eu estiver fazendo, somado ao conhecimento, às planilhas que eu vou estar recebendo. Que
ele é uma quebra de objeção, o acesso é imediato após o pagamento, tem 30 dias de garantia e vai ter aulas ao vivo. Aqui eu acho interessante também ter colocado aulas gravadas e ao vivo, que é para ele já ter ciência aí que ele vai ter acesso de 1 ano aí às aulas, vai ter acesso a hora que ele quer. Aqui ele também faz mais uma quebra de objeções, onde ele fala: uma jornada clara para você começar rápido e colher resultado. Você irá realizar poucas atividades corretamente. Você irá realizar poucas atividades corretamente para já ter um pouco de resultado. É um plano complexo quebrado em pequenos pedaços, então o impossível é difícil se tornar possível e simples. Aqui nesse texto ele ficou um pouco confuso, e essas confusões criam dúvidas, e pessoas com dúvidas não entram em contato, elas não compram. Então eu acho que a gente poderia estar melhorando esse subtítulo aqui, tirar essas coisas que falam contra a página, por exemplo, realizar poucas atividades corretamente. Eu acho que ele trabalha contra, eu acho que a gente poderia trabalhar de uma forma positiva aqui. E para já ter um pouco de resultado, eu acho que a palavra pouco não é interessante. Então a gente retiraria essa palavra pouco, então a gente refaria esse subtítulo aqui, todo, né? É um plano complexo quebrado em pequenos passos. Agora, aqui a gente poderia repensar nesse título, colocando, por exemplo, que vai ser pensando só no positivo, né? É fácil de fazer porque a gente vai dividir em pequenos fáceis e então o que poderia ser difícil se torna possível, simples e fácil de fazer. Eu acho que esse título aqui tem que ser substituído por algo que fale mais ou menos isso. É simples, fácil, possível de fazer, e a gente vai te ajudar quebrando em vários passos para ficar mais fácil de você estar entendendo. Então eu acredito que seja interessante refazer aqui esse subtítulo para trabalhar de forma positiva e não trazendo aí os problemas do jeito que está sendo feito aqui. Aqui ele mostra aqui o cronograma de forma bastante interessante, ficou muito bom. Porém, eu acho que eu tentaria colocar aqui para não ficar tão embaçado esse texto, que a gente vê que é uma imagem, né, um print, então deixa a página um pouquinho mais pesada, apesar da página estar muito leve, está ótima. Então, como a página está leve, né, que eu já vi aqui no Page Speed, então que é só questão de estar um pouco embaçado, mas tá bom, tá ali para passar. Ele mostra aqui que na primeira fase é o júnior, onde que ele vai fechar o primeiro contrato, é o primeiro passo. Então a gente pensando assim, primeiro passo, fechar um contrato. É mais fácil do que a gente tá financiando 4 milhões. Segundo passo, onde ele já fecha um contrato por mês, já fechou um, agora ele só precisa fechar um todo mês. Próximo passo, ele precisa fechar um contrato de 2 contratos por mês, e ele chega no nível Pro. E o último nível Master, onde que eles são 4 milhões em contratos assinados. Que aí já é um pulo um pouco mais alto, mas bastante interessante. E que a gente tem uma chamada para ação aqui, bastante interessante também, eu gostei bastante. Que ficou com alguma dúvida? Se você tem dúvida, é só clicar no botão abaixo e chamar no WhatsApp. O interessante daqui é que você vai ter muitas mais conversões, mais pessoas vão vir. Esse é uma chamada para ação que chama bastante gente. Porém, aqui para você estar convertendo o maior número de pessoas, é interessante você ter aí conhecimentos de venda, ter uma equipe aí de venda para estar transformando a dúvida do prospect em venda. Mas é bastante interessante essa chamada para ação. É bastante interessante, chama um pouquinho de lead sujo, né? Pessoas com dúvida, mas se a gente tiver bons vendedores aí, isso vai trazer muitas conversões, bastante interessante. Eu gosto bastante também onde mostra a parte negativa, a positiva, né? Realidade dos profissionais que atuam no mercado de construção. Aqui ele mostra 2 realidades. Aqui não tem um master,
está com dificuldade. E aqui tem o Master, que aí ele está numa situação um pouquinho melhor, né? Já iniciou o trabalho com dinheiro no bolso, quebra várias objeções, a vida aqui do Master é mais fácil. Passo a passo para você faturar alto, começar rápido e poder realizar o sonho do seu carro. Viagem, casa. Passo a passo para você faturar alto, começar rápido e poder realizar o sonho do seu carro, viagem e casa. Esse texto aqui também já poderia conectar mais com o conteúdo. Eu acho que o sonho não é esse. Eu acho que não conectou, né? Passo a passo, faturar alto, certo? Começar rápido e poder realizar o sonho do seu carro, viagem em casa. Eu acho que ficou um pouco solto do que a página promete, né? Acho que a gente poderia trabalhar melhor o sonho do engenheiro, do arquiteto, que é estar faturando mais sem estar trabalhando mais, né? Trabalhando menos e atraindo mais clientes, né? Pegando desde o financiamento, né? Clientes que ele não iria fechar e agora vai poder fechar. Eu acho que esse texto a gente poderia trabalhar nesse sentido, né? De estar pegando mais clientes, porque está fechando os clientes que não conseguiriam estar fazendo o fechamento com você se não conseguisse o financiamento. Como você vai conseguir o financiamento para ele, você vai vender mais e ganhar mais. Então acredito que esse seja o sonho. Então passo a passo. Então, ficou desconecto aqui. Facilitar do cliente reduzindo parcelamento. Aqui ficou legal, mas esse texto aqui não conectou. Acho que a gente pode alterar, pode trocar. Anos no mercado, trabalho 14 horas por dia sem saber como irá pagar as contas no final do mês. Aqui faz todo sentido. Aqui, como eu disse, a gente poderia trabalhar nesse sentido. Aqui na garantia do risco zero, também achei bastante interessante. Risco zero, a pessoa pode recuperar seu dinheiro. Eu gostei bastante também de consultoria individual comigo para ter um super completo. Então, se em 30 dias o prospect ainda tiver com alguma dificuldade, então, para proteger aí do número de cancelamentos, né, que a gente sabe que venda de custo tem bastante cancelamento, se a pessoa tiver realmente interesse, né, então com a consultoria individual, ela vai estar fazendo a consultoria e desistindo aí de estar desistindo. Então, achei bastante interessante. Se protege o cliente, se protege também das desistências, né? Aqui ele tem a nossa oferta, né? Onde que ele mostra o valor. Ficou bastante interessante aqui. Valor grande cheio aqui à vista, onde parcela. Então, mas ficou barato. Porém, aqui no ano de acesso ao curso, como que a gente está vendendo o curso, eu entenderia que o ano de acesso ao curso deveria ficar aqui em cima e as outras opções aqui embaixo. Fora isso, esse bloquinho está interessante. Aqui ele faz mais quebras de objeções, ele faz muita quebra de objeções aqui, né? Viver de financiamento de construção é difícil. Se você pensa logo nos 4 milhões de faturamento anual, parece ser difícil alcançar, mas antes disso você precisa fechar o seu primeiro contrato. Que esse texto aqui ele quebra a objeção, né, de vamos fazer por partes, que aí fica fácil. Se está começando agora no mercado da construção, se a pessoa está começando agora, se você é recém-formado, nunca teve experiência no mercado de construção, já vai começar atuando em uma área lucrativa e com baixa ou nenhuma concorrência e com uma demanda enorme. Começar do jeito certo, aplicando a grade de RT, fechar contratos onde não é necessário muito conhecimento técnico, permitindo que você não corra risco financeiro, com prejuízo em obra e comece a faturar e ir aprendendo o técnico na prática ou fazendo parcerias. Interessante também, se você está no mercado de construção, se você já trabalha, você vai poder organizar sua empresa para atender os clientes, certo? Legal. Esses quebra-objeções são legais. Aqui no Matheus, na apresentação do Matheus, apesar que tem um ponto positivo da foto dele, é que mostra um outdoor aqui, com informação da caixa, da empresa, ele com uniforme da empresa também, construtora.
e falando aqui que ele já fechou mais 7 milhões em contrato. Apesar desses pontos positivos de ser um jornal, eu não sei se essa seria a imagem, a foto melhor, né? A foto que mais vende o Matheus aí. Na minha opinião, não vendeu muito para mim, não achei muito interessante. Ele ficou com a imagem muito informal. Acredito que uma imagem mais profissional seria mais interessante, mas ainda acho que não está tão ruim a imagem por esses pontos, né? Essas quebras de objeções, já que ele viu que é uma empresa, né? Que o Matheus tem uma construtora, tem uma empresa que já faz isso e tem um faturamento. Então, por esse lado, veja esse ponto positivo da imagem. Porém, ele ficou um pouco informal. Eu achei que ele poderia estar talvez sem óculos, né? Olho no olho, eu acho que conecta bastante, então eu tiraria o óculos aí. Mas bora lá, dependendo da situação, a gente pode alterar. Fiquei um pouco na dúvida, dá para passar, mas eu mudaria aqui essa imagem para uma mais formal, uma que mostre os olhos, né? Ainda está com dúvida, então ele tem uma faca aqui que ele poderia ter organizado também de uma forma mais interessante, colocando aqueles bloquinhos, né, de forma tradicional da faca, né, onde você clica e mostra o texto. Poderia ficar visualmente melhor. Aqui a gente tem mais uma chamada para ação, quero ver de construções financiadas. E aqui de novo, acesso imediato, garantia de 30 dias, aulas à vírgula. Já tem lá em cima. Não vejo tanta importância de deixar aqui. Todos os direitos reservados. Eu até gostei desse texto, não há necessidade, mas tá bom, não tem por que tirar também. Acho que esses textos as pessoas quase nem leem e trazem alguma autoridade no subconsciente. Eu acho que é isso. Sim, estava esquecendo aqui. Eu olhei aqui a página, né? A velocidade da página tá boa, ela segue otimização de acordo com o que o Google pede, né? Então ela tá, todos os pontos dela está excelente, SEO e velocidade, que é o que eu acho que mais importa, esses dois. Que ela abre 1.4 segundos, é o primeiro print, ela a página toda 2,3 segundos, né? Então a página abre com 2,3, ela tem a demora de 4.9 para carregar todos os códigos, todas as informações da página, mas com 2,3 segundos ela já está toda aberta. Então é uma velocidade boa, ela tem um SEO bom, isso para celular, né, que é o mais importante. E aqui para PC também ela está ótima. Então ela abre muito rápido em PC, 0,6 segundos, 0,9 e 1.6 para ela estar com os códigos todos carregados. Então gostei bastante da página e eu farei apenas essas alterações aí em alguns textos, né? Hierarquia de títulos, essas informações no decorrer do vídeo. Vou fechar aqui agora, senão a gente pode até estar se estendendo muito. Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.